Galera do Palmeiras, chegou o dia, chegou o tão aguardado dia da Copa do Brasil, Palmeiras e Corinthians, rapaziada. E ó, quinta-feira já tem Libertadores, hein? Então, rapaziada, chega representando com like, se inscreve no canal para não perder uma notícia do Verdão. É só se inscrever e ativar o sininho, que assim que pinta a notícia do Verdão, você vai estar sempre bem informado. E hoje, vamos ver como o Abel Ferreira vai entrar para classificar, qual a escalação ele vai usar. Representa com like e vamos para a notícia, rapaziada. Pai, estrangeiros que podem virar personagens de uma provável clasificação ou eliminação. Vamos ouvi-los. Sousa. Va a ser un partido muy lindo. Yo creo que nosotros, como dije, yo, mis compañeros, todos los que estamos acá, los que trabajamos para ese partido, yo creo que vamos a estar mejor, vamos a estar activos, vamos a estar vestidos para el partido porque, como dijiste vos, yo creo que es el partido más importante que tiene Palmeiras, que es un clásico que también va a ser lindo partido para nosotros y también para la gente. Yo creo que también porque ellos son los que siempre están y apoyando de donde le toca también a ellos. Now we know how important it is to stay in the cup. We have an advantage 1-0, but we know that we need to be focused and of course the whole week, especially the last 2 days, we were really focused. We have a lot of meetings to see how we can approach the game, but it's a derby. We know what to do. We know how it's going to be there, and everybody is ready. Everybody's prepared, aggressive on the training. So I think we are ready to do what we need to do, handling business. Olha aí, professor Celso. O Memphis Depay falou, é um derby, sabemos o que fazer. O Sousa falou, tem tudo para ser um jogo lindo, é um clássico lindo. E aí, professor? O lindo do espanhol tem uma conotação mais ampla, né? Lindo que envolve as emoções, não é só a coisa do jogo bonito. Sim, o Corinthians sabe bem o que tem que fazer e o Palmeiras também sabe o que tem que fazer. O Palmeiras tem que se impor de uma maneira ofensiva, que não tem conseguido se impor nos últimos derbys, valendo, né? No Paulista, por exemplo, faltou justamente isso que o Palmeiras vai ter que mostrar hoje. E o Corinthians sabe que, apesar da vantagem pequena, no geral, é um adversário superior. O Corinthians sabe disso. E tem que tomar os devidos cuidados, antes de tudo. Eu acho que mais até, fazendo uma comparação da questão do Flamengo com o Atlético Mineiro, a gente falou do Galo defendendo a sua vantagem contra o Flamengo. Eu acho que o Corinthians terá ainda mais dificuldades. Há uma diferença entre as equipes, os trabalhos. Se não tiver a possibilidade de disputar um título em mata-mata e o que restou é a Copa do Brasil. Então, do lado do Corinthians, eu vejo que existe essa pressão também. Olha, no Brasileiro, o Corinthians, se a gente imaginar o cenário ideal, é lutar para ficar tranquilo, não sofrer e fazer de tudo para conquistar a Copa do Brasil. E precisa voltar a ganhar um título grande. Então, de fato, pensando até do ponto de vista mais racional, a maior pressão deveria estar do lado do Corinthians. Porque o Palmeiras ainda tem Libertadores, o Palmeiras ainda está vivíssimo no Campeonato Brasileiro e com o Abel sempre disputa. Quinta-feira, Libertadores. Só tem a Copa do Brasil. Só restou a Copa do Brasil para disputar. E pode sair ainda com esse peso, né? De ter sido eliminado pelo maior rival, depois de abrir vantagem em casa e depois de ganhar o Campeonato Paulista, porque tomando o troco numa competição de mata-mata, uma competição nacional, o palmeirense vai falar, na hora que precisava, na hora da competição grande, a gente se impôs. Então, eu não consigo enxergar um conforto... Mas um foi final, o outro é oitavos. É que o derby não é racional. Se o Palmeiras elimina o Corinthians e é campeão, a Copa do Brasil é uma coisa. Lá está escrito do ponto de vista racional. O derby não é racional. O derby é essa coisa para o palmeirense, pega muito esse negócio. 2 vezes para um time inferior, então, seguindo um clube inferior nesse momento, como administração. O raciocínio de vocês dois e até as figuras de linguagem aí que vocês usaram, você disse que o Palmeiras tem uma bomba relógio. Tá quietinha e o Breler lá. falou que o Corinthians tem uma mochila enorme nas costas.
É melhor ter uma mochila, é mais leve, né? Do que a bomba relógio. Mas essa, desde que não exploda, desde que a bomba não explode... Quer ter uma bomba relógio em casa ou uma mochila pesada nas costas? Uma mochila pesada. Não, depende. Tá mais pesado pro Palmeiras, é isso? Depende do que tiver na mochila. Você pode ter uma carga de dinamite, cara. Mochilão você sai pelo mundo, né, Abel? Gostoso. Esse é um mochilão gostoso. Mochilão. Essa bomba relógio, não. A bomba relógio pode ser desmontada. A mochila, o que você faz com ela? Você tem que carregar. Se o Palmeiras se classifica hoje, acabou a bomba relógio. Tic, tira o fiozinho ali. Mas se perde, volta a fazer o tic-tac. Tava quietinha. O pessoal tá cheio de ideia aqui, né? Você viu? Criando. Se é mochila ou bomba? Não, mas assim... Eu sou bola. Não, mas pro prof, a pressão maior é do Palmeiras. Acho que sim. Pra mim é do Corinthians. Essa mochila do Corinthians continua pesada. Se passar o Palmeiras, é favorito à Copa do Brasil? Não é. Eu acho que a pressão maior é do Palmeiras, sim. Porque já perdeu a final do Paulista para esse mesmo Corinthians. Ele até agora faz uma temporada abaixo do esperado, apesar de todo o investimento que foi feito. Ele tem uma decisão em casa contra o maior rival e precisa dar a resposta. Precisa dar a resposta e vai encontrar um adversário que sabe disso. Que vai jogar com a vantagem que construiu, que tem muita qualidade a partir do momento que tiver a posse de bola. O Corinthians vai precisar hoje ter uma defesa mais sólida do que normalmente tem. Essa é a grande questão. Mas teve no primeiro jogo, não teve? Teve, mas não foi exatamente o sistema defensivo. Foi o time como um todo foi um time que se aplicou muito, que disputou, que mostrou empenho, time inteiro. Mas conseguiu empurrar o Palmeiras. Mas o sistema defensivo não é composto por todo mundo? Todo mundo tem que ajudar na marcação? Sim, mas é que hoje eu entendo um jogo diferente. Você está falando só da zaga? Eu entendo um jogo diferente. Eu entendo um jogo em que o Corinthians vai se fechar. Ele não se fechou jogando em casa, ele jogou o jogo. Ele disputou cada palmo do campo com o Palmeiras e conseguiu a vitória. Hoje, eu acho que é o contrário. Hoje é o seguinte, Palmeiras, eu estou aqui, vou me defender, você mostre, por favor, o que você tem para tentar ganhar o jogo. Você acha que o Corinthians deveria fazer isso? Ele vai fazer isso. Ou será forçado a fazer isso? Não, ele vai fazer isso. Você acha que ele vai fazer por conta própria? Por estratégia. Porque ele sabe que a grande dificuldade desse Palmeiras é construir diante de adversários que sentam lá atrás. O Palmeiras é um time muito vertical, muito intenso, que briga pela bola, que acelera bem o jogo, mas que quando precisa associar uma tabela, uma triangulação, girar a bola, falta na defesa, atrai marcação, ele tem dificuldades. Então o Palmeiras, diante dessa situação do Corinthians, a gente imagina o quê? Vai trabalhar muito com bola parada, vai trabalhar muito com cruzamento, para tentar sair, porque com bola no chão não é um time que costume envolver o adversário. Se você bota uma defesa paradinha lá atrás, vai ser difícil para o Palmeiras achar os espaços, porque é um time que não está trabalhado para isso em grandes momentos. A gente tem uma tela para falar da diferença de momentos, usando a mesma palavra que o Eugênio usou agora, momentos. Olha a diferença dos momentos ou das situações vividas no momento para o Corinthians. Hein? Pois é. Ou seja, se a gente fosse olhar só a administração, isso é um verdadeiro milagre, porque há um abismo entre Você viu as diferenças os jeitos que os times são administrados, né? É aquele componente que a gente fala do clássico é clássico, derby, iguala coisas inigualáveis, e é isso. Mas a gente não colocou, desculpa professor, a gente não pôs na tela, poderia ter colocado situação estável do Palmeiras financeira e dívida monstruosa que não para de crescer do Corinthians. Poderíamos ter colocado categorias de base estruturadas, organizadas, servindo seleções desde o sub-12, sub não sei o quê, até o sub-17 do Palmeiras e vendendo jogadores caríssimos para gigantes do futebol europeu contra categorias de base do Corinthians que tem estado uma bagunça. Mas o ponto principal aí, é claro que tem a mobilização de clássico, o envolvimento que isso gera na torcida, os jogadores acabam ali pegando, né, muito dessa responsabilidade, mas o Corinthians não é um coitadinho. Porque quem olha pode pensar, nossa, o Corinthians ali hoje numa condição como se fosse ali um Barcelona espanhol. Não é. É o Corinthians... E tem um time muito bom, eu acho. Elenco não, mas time sim. Mas esse é o Concorda? ponto. O Corinthians não se reforçou nessa temporada. Mas muito porque no meio do ano passado, com risco de rebaixamento, teve que gastar os tubos para contratar e chegou nessa leva. O Memphis conseguiu... Carrijo, Martínez... Carrijo, jogadores que elevaram o nível.
O Anrileri, para mim, é um jogador interessante de se ter no elenco, mas não está nessa prateleira. Mas é explicável porque o Corinthians não se movimentou tanto no mercado. Tem dificuldade financeira, já fez esse sacrifício que foi compensado não só com a fuga do rebaixamento, mas com vaga na Libertadores, que esse time, essa diretoria, não conseguiu. A diretoria O anterior. título paulista também. O título paulista, claro, mas não conseguiram aproveitar na Libertadores. O time caiu de forma muito precoce, inesperada, mas é um time que tem condição de bater de frente com o Palmeiras. Há rivalidades muito mais desequilibradas se a gente for buscar no futebol brasileiro pelo momento. Vasco e Flamengo. Há, de fato, um abismo ali em time, em investimento. Agora, em relação a Corinthians e Palmeiras, por mais que a janela do Palmeiras tenha Mas sido investimento também há em Corinthians e Palmeiras. um abismo... Não há? Olha o que o Corinthians... Só no Vitor Roque foi 25 milhões de euros? Mas, Abel, o Corinthians Não há? O Corinthians não faz esse tipo de movimento porque busca jogadores que estão livres no mercado. Mas, Então. Mas olha a folha... Porque ele não tem condição A de... folha salarial não é muito distante. Ah, e pode ser. Então, o Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do Brasil e com a dívida que tem. Também, não deveria ter. também porque a administração é ruim. Pois é. A administração é ruim e permite isso. Não tem condição financeira para ter a folha salarial que tem, mas com os jogadores, com os investimentos que o Corinthians faz, pagando salários, era para ter até uma situação mais equilibrada, porque não é um time... O Palmeiras está montado... devendo para um monte de gente? Para outros clubes, para outro... E o Corinthians? Tá. Faz parte do abismo que eu tô colocando. Eu tô errado? Tô errado? Mas no campo, a gente não enxerga esse abismo. Ah, Porque o sim, aí eu Corinthians- concordo. O Corinthians faz loucuras. Aí eu O Corinthians concordo. contrata o Memphis, o Corinthians tem o Garro, o Hugo Souza. Estou contigo. E por isso, o Jogadores que- Corinthians teve uma sequência de quantos jogos com vitória no Campeonato Brasileiro do ano passado e jogando bem? Pois é, mas porque às vezes time dá é esse bom. passo Tem além bons das jogadores. pernas que faz com que a situação se equilibre. Então, eu não trato o Corinthians como um azarão, Não, eu só também por não. causa da situação também financeira, não. só pela instabilidade administrativa. Olhando time por time, a gente vê uma situação bastante equilibrada. Concordo. Hoje, o Corinthians, na minha visão, do meio para frente, tem jogadores mais decisivos que o Palmeiras. Mas É a verdade, diferença... eu concordo, mas por isso que a gente mostrou a tela. Com toda essa diferença administrativa, financeira, etc. e tal, por que em campo eles se equivalem? Por isso, talvez que a pressão seja maior no Palmeiras, não é isso, professor? Mas eu Desculpa acho que eu te que interrompi. Fale, professor. Eu acho que a diferença não entra em campo no varejo. Numa eventual final de Paulista, num mata-mata de Copa do Brasil, em que o Corinthians... isso, mas no perfeito. atacado entra em campo, sim, gente. Ah, sim. Quem disputou o Mundial foi o Palmeiras. O Palmeiras triplicou o número de Libertadores. Isso é verdade. O Corinthians não consegue nem passar para a fase de grupo. Não, o Palmeiras recentemente ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou Então. Copa do Brasil, foi para o Mundial. Então você tem razão. Mas nos confrontos esse ano, eles têm sido equilibrados. Aí é isso que a gente está superação, discutindo. derby é derby. Que jeito que o Corinthians está ganhando do Palmeiras também, que todo mundo sabe. O Corinthians mas qual jeito? O Corinthians não está amassando o Palmeiras. Ah, mas tá. Não, mas para quem sendo diz que a melhor em alguns diferença não jogos. entra em campo, se não entra em campo, então vai para o jogo franco. E não é isso que está acontecendo. Né? Então a gente tem um compromisso aqui com a verdade. Né? Estamos falando a verdade. No varejo, tudo bem, o Corinthians está se superando por todos os problemas que tem nos confrontos contra o Palmeiras. Isso é uma coisa. Palmeiras- Agora, dizer que diferença de organização não entra em campo, eu acho que é até um desserviço, porque a gente fica dando milho pro bode para essas administrações terríveis dessa gente Você que tem está razão, mas não é isso que a gente está dizendo. Né? A gente está Sim, dizendo que mas só para evitar as nos confusões, né? confrontos entre eles nesse ano, Sim, a tela mostrou isso. se tudo que tem de diferente, de positivo do Palmeiras em relação ao Corinthians aparecesse nos confrontos entre eles, o Palmeiras teria vencido todos e teria sido campeão paulista. Agora, no geral, você tem total razão. São coisas o Palmeiras está diferentes. indo para as oitavas de final da Libertadores. O Corinthians não conseguiu chegar nem na Sul-Americana. Foi eliminado na Libertadores e na Sul-Americana. Mas é que tem É um diferente. A gente está falando nos confrontos entre eles, professor. Aí sim, aí é uma Não estamos palavra... faltando com a verdade. Aí é a palavra-chave da história do Corinthians, superação. Não, Isso aí é na base da superação. E diferenças em classe- Agora, time por time. O Corinthians tem time para bater de frente com o Palmeiras. Tem um ataque poderoso e interessante. De resto, o Corinthians não tem a organização defensiva que o Palmeiras tem. Não, eu e aí, acho que- eu acho porque que não assim, tem um trabalho como o do Abel. Você tem Não no tem. Brasil sempre a possibilidade, não é o caso, tá? Mas você tem sempre a possibilidade do Lanterna ganhar do líder do campeonato. Isso acontece praticamente todo ano aí.
ou vice-lanterna, ganhar de um time do G4. Isso é normal no futebol. Na séries A e B. Em um jogo, tudo pode acontecer. Em 2 jogos, no confronto de mata-mata, tudo pode acontecer. Agora, a gente vai perceber as diferenças, as distâncias, quando a gente estende isso para o desempenho ao longo de uma temporada, de 2 temporadas, de 3 temporadas. O professor fez. É isso. Correto. Atacado e varejo. É isso. Você não tem como você olhar e dizer que o Corinthians é melhor que o Palmeiras. Não é a realidade. Agora, ele pode ganhar do Palmeiras? Pode. Ele pode ser campeão paulista, como foi, apesar de tudo que foi feito no jogo da volta lá na Neoquímica Arena, que eu critiquei, foi muito xingado e mais coisas nas redes sociais, mas você vê que a torcida do Corinthians perdeu o direito a botar faixa, botar bandeira, botar... E dentro de campo o time também sofreu sanções, porque o Corinthians já acabou com o jogo faltando, sei lá, 20 minutos de tempo corrido. Não teve jogo. Minutos, não. Depois daquele pênalti acabou o futebol. Nos bons acréscimos, né? Depois do pênalti não teve mais jogo. Por quê? Porque ali você vai para tudo ou nada, você vai usar de outros artifícios. Na bola, ele conseguiu ganhar. Mas só não exagera. Isso foi no jogo de volta. Foi no jogo da volta. Jogo de ida no Allianz Parque, o Corinthians ganhou. Ganhou, jogando trancadinho ali atrás, fazendo um mérito. belo gol. Sim, não estou tirando mérito. Eu estou colocando o seguinte, Abel. Nesse tipo de situação, de circunstância, você consegue. Agora, quando você estica para ver um campeonato de pontos corridos, dificilmente vai chegar na mesma pontuação. Perfeito. Isso serve para Corinthians e São Paulo e Palmeiras, como para outras situações do futebol brasileiro. Você tem, por exemplo, no Rio, o Flamengo, que é um time que nos últimos anos tem sido muito forte, com muito dinheiro, com muito investimento, e às vezes ele perde para o Fluminense, que tem menos elenco, uma situação econômica diferente. História dos clássicos no mundo. Até porque 2019 nos clássicos jogaram Flamengo e Vasco. O Flamengo histórico, um dos maiores da história. E o Vasco numa situação ruim, como tem estado nos últimos anos. Foi 4-4 o jogo. Sim. O Paysandu ganhou do Remo na Série B. O Paysandu tinha uma vitória no campeonato todo, o Remo brigando por G4. A gente cansou de ver isso. Porque no existe clássico tem esse fator. É isso. Mas assim, mas nesse caso, eu não vejo que é uma superação dos caras falando, olha, a gente é inferior, vamos pra cima dos caras. Porque do lado do Corinthians, pensando no time titular, muito bons. Tem muita qualidade também, tem de onde tirar. E aí a gente pode... Muita qualidade do meio pra frente. Mas cara, você... Peraí, o goleiro é muito bom. É ótimo. Sim. O goleiro é excelente. A defesa não é grande coisa. Não, a gente, em comparação com a do Palmeiras... Então, peraí, vamos ver as escalações pra gente continuar? Vamos fazer um cara a cara? Vamos ver as escalações. Ia ser potencializado, se tivesse um treinador com mais tempo de trabalho, se não tiraria mais. Mas agora falar que essa escalação aí é ruim, pra mim tem time, e muitos, no campeonato da Série A, numa situação mais complicada. Então por isso que eu não vejo que o Corinthians vai nessa pegada de, olha, a única forma de ganhar é trancado lá atrás jogando por uma bola. Não é essa a diferença toda. Pensando em trabalho, em modelo profissional, em perspectivas para a temporada, é lógico que o Palmeiras... Há um abismo entre os dois. Exato. Aí não... Olha a comparação aí na tela. Aí é maldade, porque o do Corinthians é muito melhor. Pergunta polêmica. Polêmica. Carrijo, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Vou repetir. Carrijo, Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto jogariam no Palmeiras hoje? Seriam titulares? Eu falei que a pergunta era polêmica. Quero ouvir as respostas. Quer que eu repita o quarteto? Ou não precisa? Carrijo, Garro, Yuri Memphis. Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto jogariam no Palmeiras hoje? Mas aí Eugênio Leal. No Palmeiras do Abel, eu acho que... O Yuri jogaria. Carrilho não jogaria, o Yuri jogaria. O Memphis jogaria. E o Garro? Aí o Garro e Memphis juntos, eu já não sei se jogariam. O Garro jogaria no... Carrijo não jogaria no Palmeiras? No Palmeiras, não. Eu também acho que é o que não entraria. Memphis entraria. É um jogador mais técnico, de menos transpiração. Memphis entraria, Yuri entraria muito. Quem que é o outro?
Carrilho é técnico, craque, mas é lento pro Palmeiras. E o Abel não gosta. O Abel não gosta de jogador que não volte para marcar, que não dê 100% de intensidade. Então, nesse aí que você falou aí, talvez o Yuri e o Memphis. E olhe lá também. Comenta. O time do Palmeiras, porra, é todo bom. Piquerez, craque. A outra lateral tem Giai, mas muitos não gostam, muitos criticam. Eu acho um bom jogador. A zaga do Palmeiras precisa só de mais um ali pra fazer a dupla com o Gustavo Gomes. E o Murilo tá machucado, é um bom zagueiro também, mas eu acho que precisaria de mais um zagueiro, o Palmeiras. Ah, e a volância, tá precisando um na volante. Comenta. Rapaziada, é hoje, hein? É hoje, comenta porque é hoje. Dá o seu placar aí, o seu palpite. Quanto será o jogo hoje? E ó, representa com like. Não, desculpa aí, pessoal, tô com um probleminha aqui na garganta aqui. Tô ruim. Mas vou melhorar pro jogo de mais tarde. Valeu!